Hoje eu vou falar sobre coronavírus e a quarentena aqui na Irlanda. Quer saber mais? Aguarda aí, vem a vinheta antes. Olá pessoal, eu sou Alex Leite e esse é o meu canal Mudando de Vida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, dá aquela forcinha, clica no sininho e divulgue para o pessoal próximo de você ou o pessoal que está interessado em vir para a Irlanda, porque esse vídeo é muito importante. Eu vou falar sobre o coronavírus e eu vou falar como está a quarentena aqui na Irlanda. Eu fiz uma colinha e eu vou falar tudo passo a passo, o que aconteceu aqui, e no final eu falo as minhas considerações. O primeiro caso de coronavírus aqui na Irlanda ocorreu dia 29 de fevereiro. No dia seguinte, todo mundo começou a falar sobre distanciamento social, manter a distância de 2 metros um do outro. Estabelecimentos começaram a usar mais o álcool em gel. No dia 11 de março, a OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou o estado de pandemia. Aí no dia seguinte, dia 12 de março, o governo aqui da Irlanda fechou creche, escolas e universidades. No dia seguinte, dia 13 de março, todo mundo começou a ir para o mercado comprar um monte de comida, estocar papel higiênico. Resultado, naquele dia já tinham muitas coisas faltando nas prateleiras. Mas aí o governo falou, não precise de pânico pessoal, porque a gente tem como suprir todos os mantimentos e os materiais aqui. Dito e feito, no dia seguinte estava tudo estocadinho certinho, os mercados sempre com muita mercadoria. E uma coisa vale lembrar, embora o pessoal continue comprando muitas coisas, aqui em nenhum momento aumentou os preços, diferente no Brasil, que eu fiquei sabendo que o pessoal começou a aumentar muito os preços, e aqui não, aqui eles mantêm o mesmo preço sempre. Bom, isso foi dia 13/3, uma sexta-feira, e aí no sábado, dia 14, o que aconteceu? E todo mundo foi beber nos bares. No sábado todo mundo foi beber. E aí tem um bar de boêmia aqui que se chama Temple Bar. Temple Bar seria como se fosse a Vila Madalena de São Paulo. É um lugar boêmio onde tem vários bares e todo mundo foi lá, foi aquela festa, até tinham esquecido que tinha coronavírus. Só que o governo não ficou feliz não, gente. No dia seguinte, o governo viu que tinha muita gente no bar, fazer aquela aglomeração, e o que aconteceu? No domingo o governo falou, calma aí, vamos fechar todos os bares, ninguém mais vai festejar, a gente está em pandemia, por que vocês estão bebendo? Vamos fechar os bares. Dia 15 de março, o governo fechou todos os bares e restaurantes. Dia 30 de março, o governo descobriu que os casos estavam aumentando, e aí foi decretado o primeiro lockdown. Só que o lockdown aqui não foi tão restrito como foi na Itália, como foi na Espanha. Na Itália e na Espanha, você não podia sair de casa para nada, a não ser para ir para o mercado ou para a farmácia. E mesmo assim, você tinha que mostrar uma prova. Ah, eu estou indo para a farmácia? Toma aqui, ó, o atestado. Tem que comprar esse remédio. Mas aqui não. Aqui o lockdown foi decretado por 2 semanas. E o pessoal respeitou aqui. E o lockdown aqui foi o seguinte, só funcionou os serviços essenciais, que seriam mercados, farmácias, posto de gasolina, coleta de lixo, hospitais, etc. Eram só 2 semanas, mas o governo viu que os casos estavam aumentando e aí estendeu um pouco mais. E aí você poderia andar ao redor da sua casa, fazer exercício, mas no raio de 2 km, tá? E o uso de máscara não era obrigatório, é aconselhável, mas não é obrigatório. Eu mesmo, na rua, eu não uso a máscara. Eu uso a máscara quando eu vou no mercado, numa loja. Eu uso luvas e a máscara. Mas eu mesmo só estou fazendo compra a cada 2 semanas. Então eu só vou no mercado, compro o que eu tenho que fazer, uso a máscara e isso. Na rua não. Mas as pessoas aqui respeitam muito. Como assim? Você está andando na rua e vem uma pessoa no sentido oposto, você dá o distanciamento para ela e ela dá o distanciamento para você. Então nunca você vê as pessoas assim, tipo,
uma pertinho da outra. Lógico que tem aquelas exceções, aquelas pessoas que não tem noção nenhuma, e aí cabe a gente ver se a pessoa tá andando aqui no nosso, indo ao nosso encontro, você vai lá e dá a distância, né? Ou então você faz assim, ó, se liga, acorda aí, distância. Resumindo a história, o lockdown durou mais ou menos 2 meses, mas como eu falei, não foi tão restrito, mas as pessoas realmente cooperaram, tá? Seguiram a recomendação de ficar em casa, então você via as ruas muito paradas, o pessoal só saía mesmo pro mercado, de vez em quando só para dar uma voltinha, e olha lá. Em maio, o governo percebeu que os casos estavam diminuindo, e aí o que aconteceu? Dia 18 de maio, o governo lançou o plano de reabertura da economia em 5 fases, ou seja, um relaxamento do lockdown em 5 fases. E como funcionaria isso? A cada fase, que duraria 3 semanas, ou seja, começou uma fase hoje, daqui 3 semanas a segunda fase. Só que tinha um porém. Por exemplo, na primeira fase começou a pessoas que trabalham do lado de fora, como, vamos dizer assim, pedreiros, jardineiros, poderiam voltar ao trabalho. Só que, se por um acaso, nesse período de 3 semanas, né, até chegar a outra fase, eles constatarem que os casos estão aumentando novamente, volta uma fase. Ou seja, faz conta, estamos na fase 2 agora. Se nesse meio tempo, antes de chegar à fase 3, o governo perceber que os casos aumentaram, volta um passo para trás, ou seja, uma fase para trás, volta para a fase 1. Vamos supor que a gente está na fase 3 e antes de chegar na fase 4, o governo viu que está crescendo o número de casos novamente. Então, volta para a fase 2, fecha tudo que estava na fase 3 e fica aberto só até a fase 2. E a última fase, que vai ser a fase 5, vai ser no dia 10 de agosto, que vai abrir bares de outras coisas, escolas também, só que sempre respeitando o distanciamento de 2 metros. Os bares e restaurantes poderão abrir, mas desde que tenham um distanciamento de 2 metros entre as mesas, entre os clientes. Como isso vai funcionar, sinceramente não sei. Acredito que, por exemplo, um restaurante que cabia 50 pessoas, agora vai caber 20. Não sei como vai ser, mas essas são as regras. Agora, as minhas considerações. Bem, eu tenho acompanhado um pouco as notícias do Brasil também, tenho conversado com algumas pessoas e vendo o lado do Brasil e o lado da Irlanda, o que eu tenho que falar honestamente é que a Irlanda aqui está vencendo muito bem a briga contra o coronavírus. Como assim? O primeiro-ministro daqui tomou as medidas corretas no momento certo. E outra coisa, no lockdown não foi só assim, fica em casa e pronto. O lockdown daqui, o governo falou o seguinte, vamos preparar para fazer o lockdown, avisou antes, tá? Mais ou menos uma semana ele já vinha avisando e falou o seguinte, a gente vai dar uma ajuda para esse pessoal que perdeu o serviço por causa do coronavírus. A gente vai dar uma ajuda. A ajuda inicial aqui, eu não sei se vocês sabem, o salário aqui é por semana. A ajuda inicial aqui seria 203 euros por semana. Só que aí o governo aumentou para 350. Então já no primeiro pagamento que as pessoas receberam dessa ajuda, já foi 350 euros por semana. Que foi uma boa ajuda. Inclusive estudantes receberam essa ajuda. Outra coisa que aconteceu aqui, teve muito testes. E com isso o governo foi falando, você está infectado, mas não tem um sintoma, fica em casa, 2 semanas, fica aí, tá recebendo um auxílio, então fica aí. Hoje, dia 18/6/2020, teve 25.341 casos de coronavírus, 22.698 casos são de pessoas que se recuperaram e infelizmente o total de mortos aqui foram de 1.710. Os casos aqui estão diminuindo bastante e vamos ver como fica. Mas essas são as informações que eu tenho para passar. Então a situação aqui está consideravelmente boa em relação ao Brasil. Esse foi o vídeo falando sobre a quarentena. Espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo.